Boa noite, irmãos. Que a paz esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa. Quero nessa noite compartilhar com você algo que Deus falou sobre o meu coração e algo bem atual que vem acontecendo nos dias de hoje. Hoje é celebrado a Páscoa, o início da Páscoa. Hoje é celebrado um dia qual deve ser um marco na nossa vida, em qual nós devemos lembrar e entender e guardar dentro dos nossos corações. Por que Cristo veio? Para quem Cristo veio? Qual foi a sua intenção? Qual foi a sua finalidade? Lá no passado, quando Cristo chegou, ele deparou com uma situação bem semelhante, não falo complicada, mas bem semelhante aos dias de hoje, em que o povo cristão se sente perseguido, a sociedade se sente perseguida, se sente oprimida por alguns governantes, e aí cria aquela tensão, cria aquele sentimento de ódio, aquele sentimento de vingança, aquele sentimento de maldade, provocando todo um transtorno na nossa sociedade. Cristo, quando chegou naquela época, ele deparou com uma situação bem semelhante. Os romanos dominavam a terra, dominavam aquela região e eles se sentiam oprimidos. Quando eles tiveram a profecia que o Messias viria, eles esperavam no Messias, um homem que resolvesse os seus problemas. Resolvesse os seus problemas no quesito o quê? Um Salvador que derrubasse o império e que governasse na maneira qual eles já estavam acostumados. A história vai falar lá no passado, em que Deus derrubava Faraó, derrubava reis, derrubava homens, interferia na economia, interferia no país, no rei, na vida do rei, para que o povo de Israel fosse beneficiado. E quando eles deparam com uma situação de um Cristo que chega e não provoca esse estrago, todo esse barulho como eles estavam esperando, eles começam a ficar decepcionados. Ainda começa a ver um Cristo que senta na roda dos escarnecedores, na roda de um, vai na casa de um outro e começa a pregar um evangelho de salvação. Aqueles homens passam a ficar descrentes, começam a ficar decepcionados, começam a ficar entristecidos e questionando. Esse homem é um Zé Ninguém, esse homem aí é um cara que um charlatão, esse homem aí não é o Messias, e começa a rejeitar Cristo por não entender o propósito a qual ele veio. Como nos dias de hoje, nós precisamos tomar cuidado, de repente estar cometendo os mesmos erros lá que os judeus, aqueles homens lá estavam cometendo, por não compreender o plano da salvação. Cristo veio para mim e para você, Cristo morreu por mim e por você, Cristo carregou naquela cruz toda a vergonha, Cristo sofreu naquela cruz por amor a mim, por amor a você e todas as pessoas da sociedade, seja qual ele, quem ele for, qual erro que ele cometeu ou está cometendo. Nós precisamos entender que nós temos um Cristo que é misericordioso, que pode transformar a minha vida, a sua vida e a vida de qualquer outra pessoa. Então nós precisamos entender que Cristo é o nosso Salvador e que Ele veio nesta terra para propagar o seu amor, a sua graça. Precisamos tomar cuidado com as nossas falas, precisamos tomar cuidado com o calor da emoção e de repente nós começamos a dar tiro para matar pessoas no sentido, com a nossa fala, com as nossas palavras, né? Propagando o ódio, propagando um sentimento ruim para as pessoas, né? Tirando a imagem, fantasiando a imagem ruim de todo mundo. Precisamos entender que Cristo veio por amor a mim e a você. E prova disso foi que Cristo mudou a vida de muitos homens que trabalhavam com o império. Cristo mudou muitos militares na época. Cristo mudou desde o homem falido, do homem pobre, miserável, ao homem mais rico.
Deus mudou, Cristo veio e encontrou com alguns religiosos e mudou o conceito deles, a visão deles. Outros também não aceitaram, como nos dias de hoje. Então precisamos entender que a Páscoa é uma mudança, é a oportunidade que nós tivemos lá no passado e que nós não podemos cometer erros lá do passado, rejeitar o plano de salvação para toda a humanidade e de repente começar a propagar ódio, propagar sentimentos ruins. Que nesta Páscoa seja uma Páscoa de reflexão e orarmos, porque Cristo mostrou lá naquela cruz, ao encontro daqueles homens que estavam lá na cruz, um deles que encontrou com Cristo e teve a oportunidade de experimentar a graça